Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Química Analítica Instrumental. Nessa aula, iremos ver como medir a turbidez de uma amostra de água. Por que esse parâmetro é importante, tanto do ponto de vista de consumo humano, quanto do ponto de vista industrial. Como medir a turbidez em laboratório? Como nós iremos expressar esse resultado? Qual é a unidade? O que a legislação diz sobre os valores permitidos da turbidez para uma água potável? Então é isso que nós iremos ver nessa aula. Iremos também, num outro momento, está disponível para vocês um vídeo onde nós gravamos em laboratório a determinação experimental da turbidez. Mas agora eu gostaria de convidar vocês para assistirmos uma reportagem que ocorreu em 2019 em um problema de abastecimento de água na cidade de Blumenau, ligado à questão da turbidez, tá certo? Então vamos comigo assistir essa reportagem. Depois a gente volta para falar mais aspectos teóricos e práticos da turbidez, ok? Vamos ver. Continuou falando dessa chuvarada, né? Porque volta e meia a gente fala da falta de água aqui no Jornal do Almoço. E geralmente é quando o tempo tá seco, né? Mas não é porque tá chovendo bastante que tem água à vontade. Mesmo com esse volume grande de água, o SAMAI de Blumenau faz um alerta para que os consumidores não desperdicem água. Normalmente a água que chega nesse tanque é bem mais clara que está agora. E sabe por que tá turva assim? Quando aumenta a quantidade de chuva, principalmente a região acima da captação, a água ela acaba ficando mais turva, né? Então a turbidez dela aumenta. Essa análise é feita aqui de hora em hora. E como a água está escura assim, o tratamento dela é mais lento do que o normal. Por isso a vazão dela precisou ser reduzida. Normalmente, a vazão é de 900 litros por segundo. Hoje, como a água está mais suja, são liberados apenas 525 litros por segundo, quase a metade do que o normal. Ontem, segunda-feira, a turbidez chegou a 900 e hoje ela já está em torno de 400, então ela teve uma redução de 50%. O normal, quando o tratamento, que a gente consegue ter uma produção mais eficiente, é entre 50 a 100 de turbidez, e parando as chuvas que a gente vai conseguir melhorar a produção. Bem, nós vimos na reportagem problemas que a turbidez pode trazer para uma estação de tratamento. E agora nós vamos ver o que é que produz a turbidez, como é que ela é medida e como fazemos a expressão do seu resultado, ok? Então vamos lá. Então, primeiro, o que é a turbidez? Então, a turbidez é uma turvação que a solução vai apresentar devido ao espalhamento da luz quando essa solução tem materiais sólidos em suspensão. Então, na verdade, a turbidez é essa turvação que a solução apresenta pela dificuldade da luz atravessar essa solução, porque ela tendo materiais sólidos em suspensão, irá ocorrer o espalhamento da radiação. E quem é que produz a turbidez? Então, é uma propriedade que é característica dos materiais suspensos, tais como areia, poeira, matéria orgânica e inorgânica, plâncton e organismos microscópicos. Então, esses são alguns dos agentes que produzem turbidez na amostra da água, porque ficam como material em suspensão. E é a presença desses sólidos finamente divididos que vai impedir a passagem da luz, dando a turvação da solução. Qual a importância da turbidez? Por que nós temos que ter esse controle? Na área industrial, alguns segmentos, alguns setores, realmente não vai ter diferença se a água, por exemplo, tem um alto nível de sólidos em suspensão.
Por exemplo, a água de refrigeração, isso não vai interessar. Mas, por exemplo, uma caldeira, outros equipamentos que trabalham com evaporação de água, temos que fazer um controle da turbidez, porque como esses equipamentos industriais trabalham evaporando a água, no final que a água é evaporada, esse equipamento ficaria cheio de resíduos sólidos. Isso vai trazer perda de eficiência e obrigação de mais manutenção, parada para manutenção. Do ponto de vista de consumo humano, os sólidos presentes na água potável, a grande ação dele é que eles podem diminuir a eficiência da cloração. A cloração é aquele processo, né, de desinfecção. Então, se a água apresenta sólidos em suspensão, micro-organismos podem ficar aderidos a essas partículas sólidas e sobreviverem ao processo de cloração. Então, temos esses dois aspectos. Na indústria, os equipamentos que trabalham evaporando água, e a água potável pode diminuir a eficiência. Então, nós temos que ter esse controle. E como é que nós medimos a turbidez? Hoje em dia, nós utilizamos um equipamento que é chamado, na verdade, um nefelômetro. Por razões históricas, eles continuam sendo chamados de turbidímetro. Mas o nefelômetro é um equipamento que tem um desenho interno para medir o espalhamento da radiação a um ângulo de 90 graus. E aí nós temos uma sensibilidade maior a partículas menores. Aqui tem um esquema, um diagrama de um equipamento onde nós podemos ver o arranjo que é feito. Aqui seria a nossa amostra, uma fonte de luz que vai iluminar o porta-amostra, e a um ângulo de 90 graus nós temos a fotocélula. Então, resumindo, o que se baseia a medida da turbidez? Na medida do espalhamento da radiação a um ângulo de 90 graus. É isso o princípio de funcionamento do equipamento. E esse equipamento, ele precisa ser padronizado com padrões de concentração conhecida, e um dos padrões mais utilizados é a formazina. Alguns problemas na medida em laboratório, no equipamento da turbidez, pode ser bolhas de ar que fica quando você coloca a sua amostra no porta-amostra, uma elevada turbidez, cor, se o equipamento não for calibrado corretamente. Então, são algumas fontes de problemas que podemos ter na medida da turbidez. E esses resultados têm uma unidade e têm uma forma de se expressar. Então, a turbidez ela deve ser expressa em UT, quer dizer, unidade de turbidez, como também pode ser NTU, que vem do inglês, que é unidade nefelométrica de turbidez. Agora, sabemos qual é a unidade. Agora, o que é que significa uma UT? O que é que significa uma unidade de turbidez? Então, uma unidade de turbidez é a turvação que a sua amostra vai apresentar, semelhante à mesma turvação que 1 litro de água destilada apresenta, quando nesse litro de água destilada nós temos dissolvido 1 miligrama de sílica, tá certo? Então, ou formazina. Então, uma NTU corresponde à turvação produzida por 1 miligrama de sílica em 1 litro de água. Então, quando você fizer uma análise, se a sua amostra deu 15 NTU, não é que ela tem 15 miligramas de sílica, mas que a turvação que ela está apresentando é igual a que 1 litro de água destilada apresenta, quando nesse litro de água estão dissolvidos 15 miligramas desse padrão. Então, é essa a interpretação que nós devemos fazer. O procedimento experimental,
nós vamos mostrar, vou disponibilizar lá no AVA, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, um vídeo onde eu fui ao laboratório e mostrei o funcionamento do equipamento. É um procedimento bem simples, temos que ligar o aparelho, esperar ele estabilizar, calibrar. O equipamento vem com um jogo de padrões, já na escala, né, de NTU. Feita a calibração, nós temos que limpar bem as paredes do porta-amostra, colocamos amostras e mandamos fazer a leitura diretamente na escala. E nós temos uma legislação, assim como nós vimos que para a cor havia um limite de 15 unidades ASEM, para a turbidez, o que está previsto na portaria número 5, no anexo 22, é que a água para consumo humano deve apresentar uma turbidez de no máximo 5 UT ou 5 NTU, ok? Aqui uma foto de um modelo de equipamento, né? Aqui nós temos um display e que vai orientar a gente no procedimento a ser seguido. O procedimento inicial normalmente é calibrar, então nós olhamos qual é a opção de calibração nesse botão. Aqui é onde nós colocamos o padrão para calibrar, como também a nossa amostra. Os tubos de calibração são esses números que vocês observam aqui, 01, 80, 08, 1000, é o valor da turbidez de cada padrão desse. A nossa amostra é colocada em um tubo semelhante, tá certo? Então são colocados dentro do porta-amostra, para evitar a entrada de luz externa. Aqui está, né, o equipamento pronto para calibração ou leitura. E é só você escolher no display a opção. É bastante simples a operação do equipamento. Você vai ver isso no vídeo que eu mostro no laboratório. Esse é outro modelo. Eu usei no vídeo que está disponível para vocês, esse equipamento. É bem simples, ele é portátil e nós temos aqui a opção de ligar e desligar o equipamento, fazer a calibração e a leitura de uma amostra. É bastante simples. Esses são tubos para a gente colocar a amostra. E para a calibração, o processo todo envolve a leitura de 2 amostras. Esse B, que é o branco, que é a água purificada. Então, quando eu quero calibrar o equipamento, eu vou teclar aqui no display, essa tecla de calibrar. Essa tampa aqui, você tem uma visão lateral, ela sai, eu coloco inicialmente o meu branco, tem uma posição de alinhamento, fechamos e apertamos o botão de calibrar. Ele vai dar a opção de informação que está efetuando a calibração. Depois, nós fazemos uma checagem dessa calibração. Eu peguei esse padrão de formazida com valor conhecido, aqui está dizendo, ó, 57,51, mais ou menos 5% NTU. E aí eu mando ler esse padrão. E a resposta do equipamento tem que ser dentro dessa faixa, uma tolerância de mais ou menos 5%. Se der fora dessa faixa de mais ou menos 5%, 2 problemas podem acontecer. O padrão não está mais com a validade, eu substituo, ou mandar fazer uma manutenção para verificar o que está acontecendo com a calibração. Então, mandando calibrar com o branco e checando a calibração em leitura, eu agora posso pegar esses tubos e colocar a nossa amostra. É simples assim, tá certo? Aí aquela opção, quando eu mandei calibrar, ele dá, depois ele diz que está ok. E quando ele está fazendo a leitura de uma amostra, a gente aperta lá a leitura, ele faz a medição e no final exibe o valor. Então é muito simples a operação. O que é importante ficar agora, o que produz a turbidez, como podemos medir, qual a unidade para se expressar o resultado e os valores aceitos para a turbidez. Até a próxima aula nós iremos falar
de uma prática de espectrofotômetro. Vamos fazer uma varredura na próxima aula. Então, aguardo vocês e assista o vídeo com a demonstração desse equipamento no laboratório. Até a próxima.